Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do seu computador. Depois de uma semana de muitas graças, está começando mais outra no primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. No pôr do sol do domingo, aqui estamos para, nos próximos 30 minutos, refletirmos sobre aspectos importantes da nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 31ª vez, se debruça sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana, terminada sua breve peregrinação aqui na Terra, e são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, já fizemos, ao tema do inferno 28 programas e agora com esse ao tema do paraíso 31 programas. E gostaria de convidar você agora a refletir sobre aspectos que são importantes quanto à nomenclatura a respeito do céu. Vejam bem. No credo, nós recitamos: creio na vida eterna. Mas a igreja professa a eternidade das penas. É correto chamar o inferno de vida eterna? Não. O inferno nunca foi chamado pela Escritura, nem pela tradição da igreja, de vida eterna. Porque vida é Cristo, vida é em Deus. O inferno é morte eterna. Não morte no sentido de aniquilamento, mas de existência sem Deus. E quem existe sem Deus está no inferno. É o inferno viver sem Deus. Portanto, essa questão da nomenclatura, ela precisa ser bem pontuada para não confundirmos elementos do céu com elementos do inferno. O que é que o inferno tem em comum com o céu? Só uma realidade: existência. Quem está no inferno existe, quem está no céu existe. Só que são duas existências incompatíveis, completamente diferentes. Céu, existência em Deus, com Deus, para sempre. Inferno, existência sem Deus. Ou pelo menos sem uma intimidade com Deus, o que causa sofrimento, mas é uma falta de intimidade com Deus, é a privação de Deus, privação da visão de Deus, que causa tormento à criatura, seja anjo, seja ser humano, por decisão deles. Em todo caso, já vamos evocar aqui a autoridade do catecismo romano, o catecismo do Concílio de Trento, o catecismo anterior ao atual catecismo da Igreja Católica, que, aliás, já abordamos tudo aquilo que toca à bem-aventurança celeste, ao céu, no atual catecismo, nós já vimos. Mas tem também uma autoridade, um peso, não foi abolido absolutamente, mas deu lugar ao atual catecismo da Igreja Católica, mas a doutrina do Concílio de Trento, a doutrina do catecismo romano, é uma doutrina atual, sobretudo em se tratando de vida eterna. Vamos então ao que diz o catecismo romano sobre a perpetuação da bem-aventurança. Os pastores devem, por conseguinte, prevenir os fiéis que as palavras vida eterna não designam uma simples perpetuação de vida, a qual se destinam também os demônios e os réprobos, mas antes uma perpetuação de bem-aventurança, que satisfaça as aspirações dos justos. Neste sentido, também as entendia aquele doutor da lei no Evangelho, quando perguntou a Nosso Senhor e Salvador o que tinha de fazer para alcançar a vida eterna. Era como se indagasse: que devo eu fazer para chegar ao lugar onde me aguarda o gozo de perfeita felicidade? Nesta acepção é que as Escrituras tomam estas palavras. Podemos verificá-lo em muitas passagens. E aqui gravem bem, vejam aí, procurem depois na sua Bíblia,
Daniel, capítulo 1, de 1 a 4, Mateus 19, 29, 23, 46, Romanos 2, 7 e 6, 22. Aqui é oportuno para que a gente compreenda que a palavra eternidade significa uma condição que não acaba. Uma condição que não terá fim. Ora, nesse sentido, não é somente o céu que não tem fim, que jamais acabará. O inferno também. Depois, o adjetivo que deve vir acompanhado ao substantivo. Felicidade é um substantivo. Sem fim, infinita, que não acaba, adjetivo. Ora, sem fim felicidade é algo exclusivo do céu. Mas o sem fim também se aplica ao inferno. Penas eternas, castigo eterno, sofrimento eterno, desgraça eterna. Sim, quando você aplica a palavra eternidade ao céu, é num sentido completamente diferente do inferno. Sim, tem o adjetivo eternidade. Jamais acabará. Mas o que jamais acabará é a felicidade sem fim. Céu, morada de Deus, estar com Deus, desfrutar da vida íntima de Deus. Inferno, sofrimento, angústia, aflição, também sem fim, que não acaba. Tormento eterno, desgraça eterna, infâmia eterna, fogo eterno. Que fique isso bem claro, porque uma coisa é perpetuação. Outra coisa é perpetuação da bem-aventurança e perpetuação da desgraça. Perpétuo, jamais terá fim. Então, existe alguma coisa que qualifica céu e inferno? Quanto à duração, a mesma coisa. O céu é perpétuo, como o inferno é perpétuo. O céu jamais acaba, como o inferno jamais acaba. Porém, não se diz, não se aplica, não se utiliza a expressão vida eterna para o inferno, mas desgraça eterna. E isso por uma razão muito simples. Se você dissesse teoricamente que o inferno é vida eterna, você estaria confundindo, você estaria reproduzindo, defendendo uma categoria ambígua. Vida não é ambígua, não existe ambiguidade na palavra vida. Porque Jesus é o caminho, não há ambiguidade no caminho. Jesus é a verdade e verdade não é uma palavra ambígua. Vida também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se você diz que Jesus é a vida e você de alguma forma ousasse dizer que o inferno é vida eterna desgraçada, ainda que tivesse o desgraçada, a coisa seria complicada, porque você deixaria transparecer a ideia de um inferno em comunhão com Cristo, que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vida, no discurso de Jesus, não é expressão ambígua. Isto é, não tem dois ou mais significados, só tem um. Jesus não é ambiguidade, Jesus é univocidade. É uma só voz, é uma só realidade. E não pode ser entendida, compreendida, vivida, etc., em duas ou mais realidades. Quem não é a meu favor está contra mim. Pronto. Jesus é a vida. Se não está com Jesus, não se pode falar de vida. A questão da terminologia é muito importante. A igreja, portanto, quando coloca no último artigo do credo, creio na vida eterna, ou espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. A vida que há de vir que nós esperamos. Vejam, nós não esperamos o inferno. Esperamos a vida que há de vir. O inferno entra no último artigo do credo como antítese dessa vida. Porque após esta vida,
terminada a nossa peregrinação aqui na terra, quando nós seremos julgados pelo Senhor, pelos nossos atos, apresentar-nos-emos diante do Senhor para a prestação de contas dos nossos atos, não há mais de duas alternativas. Ou vinde benditos, ou apartai-vos de mim, malditos. Ou júbilo na glória, prévia purificação no purgatório ou não. Disso trataremos daqui a 3 ou 4 programas, quando começarmos o estudo do purgatório, mas as almas do purgatório estão todas salvas, têm a certeza da sua salvação, porque morreram na graça de Deus, apesar de ainda se purificarem. Mas ou é vida ou é morte. Mas, por favor, também aqui insista-se dezenas, milhares de vezes, sem nos cansarmos. E já vimos isso quando estudamos os 28 programas sobre o inferno. O inferno é segunda morte, linguagem do Apocalipse. O inferno é morte eterna, mas não no sentido de aniquilamento, morreu, deixou de existir. Não. É morte como antítese da vida, como o contrário da vida. Ou seja, Deus é onipresente, estará presente também no inferno, está presente no inferno. Mas o inferno não é vida, porque vida é comunhão com Cristo, que é caminho, verdade e vida. É morte no sentido de eterna, indefinida, inacabada, perpétua, condição de existência sem intimidade com Deus, o que causa extremo, indizível, descomunal, infinito sofrimento por toda a eternidade. Está terminando o nosso primeiro bloco e eu espero que tenha ficado bem mastigada essa questão. Perpetuação. O descanso eterno dá-lhe, Senhor, a luz perpétua o ilumine, diz uma jaculatória, quando nós rezamos pedindo descanso eterno daqueles que estimamos morreram na graça de Deus e pedimos que Deus acolha suas almas no festim dos eleitos. Mas atenção, que, no outro sentido, também essa palavra perpétua, ou eterno, ou indefinido, ou inacabado, se aplica ao céu, aplica-se igualmente ao inferno. Por isso, perpétua é uma realidade ambígua. Mas bem-aventurança não é realidade ambígua. Vida não é ambígua. Eterna é ambígua, porque tanto se aplica ao céu quanto se aplica ao inferno. É o cuidado que nós devemos ter com a igreja, com a Escritura, sobretudo com o discurso de Jesus, que nunca chamou o inferno de vida eterna, para não confundirmos uma realidade com a outra. Não saia daí, no segundo bloco nós retomamos esse argumento. Está começando o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 31ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65. Ao tema do inferno, 28. E ao tema do paraíso, com esse programa, 31 programas. Agora nós vamos analisar um aspecto do paraíso que tem alguma relação com os bens materiais. Pergunta: no céu haverá bens materiais? É preciso responder com parcimônia a essa resposta. A Escritura fala: vi um novo céu, uma nova terra. A Escritura fala: eis que eu faço novas todas as coisas. Deus não criou nada para destruir. Deus não fez nada não fez vir à existência nada que um dia viesse a deixar de existir ou fosse destruído. Não. Por isso, de alguma forma, já vimos no Catecismo da Igreja Católica que o mundo inteiro, que todas as criaturas, de alguma forma, participarão dessa realidade que integra novo céu e uma nova terra. O céu não será, a eternidade não será todo mundo vivendo em nuvens
voando como anjinhos de forma alguma. As demais criaturas também participarão desse mundo novo, dessa realidade nova, só que nós desconhecemos como se dará essa transformação do leão, dos animais carnívoros, dos animais peçonhentos, do escorpião, da cobra, etc. Ainda que no Antigo Testamento se fale em linguagem poética que a criança colocará a mão na toca da serpente e nada vai acontecer, que o urso vai comer do lado do carneiro, do cabrito, e harmoniosamente, etc. Sim, é uma linguagem poética para falar dessa realidade nova que o Messias vem introduzir, vem trazer, e que já começou pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Cristo e efusão do Espírito Santo, e que tende a atingir a consumação na glória. Portanto, bens materiais entendidos em matéria. A matéria do mundo animal, a matéria do mundo vegetal, os rios, as plantas, os animais, as aves, sim, eles participarão dessa felicidade sem fim. Mas bens materiais no sentido de dinheiro, no sentido de riqueza, o que é depositado no banco, o que é registrado em cartório, etc., o patrimônio de uma pessoa, livros, computador, carro, etc. Epa. Vejamos o que é que a Igreja diz, Catecismo Romano, sobre essa realidade. Com a palavra, o Catecismo do Concílio de Trento. A suprema bem-aventurança levou tal designação, ou seja, a vida eterna, a expressão vida eterna, para que ninguém a fizesse consistir em bens materiais e transitórios. Estes não podem ser eternos por sua própria natureza. Nem o simples termo bem-aventurança bastava para exprimir a ideia desejada, já que não faltam homens que, na presunção de falsos princípios filosóficos, procuram o sumo bem no gozo de valores materiais. Estes bens se consomem e envelhecem, ao passo que a verdadeira felicidade se não circunscreve a nenhum limite de tempo. A bem dizer, as ninharias terrenas opõem-se diametralmente à verdadeira felicidade. Portanto, muito longe se afasta da felicidade a pessoa que se deixa levar pelo amor e predileção do mundo. Está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não tem em si o amor do Pai. E pouco adiante, o mundo acaba e sua concupiscência. Os párocos devem incutir estas ideias e sentimentos no coração dos fiéis, para que se resolvam a desprezar os bens transitórios, persuadindo-se de que neste mundo, onde somos forasteiros e não cidadãos, não podemos alcançar a verdadeira felicidade. Muito interessante o conceito humano, terreno falível, transitório, porque estamos a caminho, somos peregrinos na caminhada rumo à casa do Pai. Por mais espiritualizada que seja a ideia de felicidade aqui na Terra, é muito difícil, salvo se a pessoa de fato estiver impregnada pelo espírito das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus, bem-aventurados os misericordiosos, etc, etc. Essa é a noção de felicidade que já aqui na Terra é uma realidade, ainda que não tenha atingido a perfeição. Mas desvencilhar felicidade de algum relacionamento com aquilo que as nossas convenções humanas costuma tributar, apreciar ou reputar algo precioso, de valor importante, etc., muito difícil, viu? Eu explico. Vejamos aqui a posse
de alguma coisa que integra verdadeiramente a nossa felicidade aqui na Terra. Eu vou dar um exemplo. Uma casa registrada no nome de uma pessoa no cartório. É um princípio que diz, do direito, só é dono quem registra. Imaginemos aquele cidadão, oxalá todos da face da terra possam ter esse direito garantido, a moradia. E ele consegue, depois de muito esforço, honestamente, homem decente, temente a Deus, enfim, com todos esses predicados morais, ele alcançou essa graça, a graça de ter o seu cantinho, a sua casa, obtida honestamente, registrou em cartório. E ele diz, temente a Deus, que felicidade. Correto? Corretíssimo, por favor. Corretíssimo. Aqui na Terra, associamos elementos materiais que não vão existir no céu, por favor. Oh, Altíssimo, eu queria registrar agora aqui no céu essa casa no meu nome para eu ter o meu cantinho. Não vai existir nada disso, não vai existir cartório, não vai existir nada disso. O templo será Deus, habitaremos com Ele. Desconhecemos como será isso na nossa cabeça. E onde é que nós vamos dormir? Ninguém vai dormir. Vamos estar eternamente acordados, porque dormir evoca o quê? Evoca cansaço. No céu não há vestígio de imperfeição, ninguém vai ter fome. Portanto, não vai ter restaurante, não vai ter isso, não vai ter... o corpo não vai ter necessidade. O corpo pode até comer alguma coisa, mas não por necessidade, como o corpo de Jesus ressuscitado que comeu peixe para dissipar a dúvida, o receio dos apóstolos que pensavam que Jesus era um fantasma e tal. Vocês têm peixe aí? Jesus come às margens do mar da Galileia. O corpo dele já está ressuscitado, todavia não faz por necessidade, mas para dissipar a dúvida dos apóstolos. Então veja que determinadas coisas que estão associadas à nossa felicidade aqui na Terra, ter o seu canto, ter a sua intimidade, a sua privacidade, etc., o seu dinheiro, sua reserva, seu dinheiro para fazer o seu passeio, para ajudar as pessoas, etc., que isso integra a felicidade aqui, sem dúvida. Só que no céu, se você diz que precisa de alguma coisa fora de Deus, você já começa errando a respeito da eternidade. Não, a felicidade no céu vai consistir em você ter o seu canto, sua propriedade. Como? Se a riqueza única do céu é Deus, se você sustenta que fora de Deus alguma coisa vai completar você, vai realizar você, isso não é o céu. São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 15, aliás, estamos ainda a 3 minutos do encerramento do nosso encontro. Por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, onde é dito que Deus será tudo em todos. Por favor, versículo 28, 1 Coríntios 15, vai aparecer aí esse texto na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ora, se Deus é tudo em todos, só Ele realizará você. A felicidade consiste na posse dEle e não na posse de uma casa, de um carro, de dinheiro no banco, de patrimônio, de sítio, de sua chácara, dos seus animais, da sua biblioteca, dos seus filhos. Não, isso é meu. Cristo será tudo em todos, por favor. É claro que na nossa cabeça o conceito de posse, isso daqui é meu, meus amigos, minha família, minha intimidade, etc. Se você diz que no céu uma realidade que é fora de Deus preenche você e completa você, Deus não completa você. Estamos então não diante de uma eternidade em Deus, mas de uma realidade ainda com algum vínculo, com algum vestígio dessa realidade terrena. Não, não, não e não. Deus será tudo em todos. Lembram quando na disputa com os adversários de Jesus que negavam a ressurreição da carne, Jesus disse que no céu nós seremos como anjos, portanto não haverá casamento? Sim, a felicidade
Se você diz que no céu a felicidade está com seu esposo que vai realizar você, você está contradizendo o que São Paulo diz, que Deus será tudo em todos? Por favor. Deus será tudo em todos, a fim de que Deus seja tudo em todos. É Deus quem realiza você na glória. É Deus quem realizará você na glória. Ele é quem preencherá todas as suas lacunas, isso por toda a eternidade. As demais criaturas nele serão saciadas e não nas demais criaturas, porque é Ele quem completa, é Ele quem realiza, é Ele quem supre. O que nós associamos à felicidade está em ter o meu canto, ter a minha reserva, ter a minha aposentadoria, ter meu marido, ter minha família. Isso acaba completamente na glória. Deus será tudo em todos. Ele, e não uma criatura, nem humana, nem angélica, nem criatura material e racional. Está terminando mais um encontro. Estamos chegando ao fim dessa realidade belíssima, o estudo da felicidade sem fim, do céu, da vida eterna. Mas não acabou. Até o próximo encontro, se Deus quiser, e oxalá você e eu venhamos a nos encontrar na glória do céu. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.